Taxa Selic aumentou. E agora? O que aconteceu com os meus investimentos? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai entender tudo o que isso afeta você, o que isso afeta nos seus investimentos. Meu nome é Edelina Viana e você está no canal Edelina Invest. Mas antes de iniciar, inscreva-se aqui no canal, beleza? Vamos lá! Investidores e investidoras, a taxa Selic aumentou. Mas o que isso significa? Vamos entender um pouco antes de entrar e entender o porquê e como isso afeta, beleza? Vamos lá. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Ela que rege todas as demais taxas e ela também serve para controlar a inflação, tá? O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele se reúne 8 vezes ao ano para definir a taxa Selic meta, tá? Que vai, como eu disse, reger, vai ser a mãe dessas outras taxas. É assim que vamos identificar como vai afetar os nossos investimentos e como o Brasil está caminhando. Bom, quando a Selic cai, quando a taxa Selic cai, é como se o governo, ele tivesse, é como se o Banco Central estivesse injetando dinheiro na economia. Como assim, Edelina? Pensa comigo, a taxa de Selic diminui, os juros ficam mais baixos, é mais fácil você emprestar dinheiro, né? O crédito fica mais facilitado porque fica mais barato. Para as empresas isso é bom também, porque as empresas começam a emprestar dinheiro para poder investir nos seus projetos e assim rentabilizar, crescer, tá? Então isso é positivo também para as empresas, é positivo para aquele pequeno empreendedor que quer começar a empreender, tá? Porque também o crédito fica facilitado para ele. Então nós temos esses benefícios para quem está começando a empreender, para empresas, mas para o investidor que tem o seu dinheiro lá na poupança ou atrelado ao CDI ou até mesmo a taxa Selic, os seus investimentos acabam rendendo menos. Quando a taxa Selic aumenta, acontece o contrário, né? É como se o Banco Central estivesse tirando dinheiro da economia. Ou seja, é como se a taxa aumentasse, os empréstimos, os financiamentos, tudo começa a aumentar e as pessoas dão aquela segurada para não fazer mais empréstimos, não emprestar, tá? E aí acontece um fenômeno um pouco engraçado, quando a taxa Selic diminui, né? Como seus rendimentos atrelados à Selic, ao CDI, diminui também, você vê a migração da renda fixa para a renda variável, que é onde você tem um rendimento um pouco maior. Quando a taxa Selic aumenta, né, as pessoas começam a ver a renda fixa como algo mais atrativo para investimentos, atrativos para poder investir. Então, o que acontece é que muitas pessoas, né, que acabam tendo um perfil conservador, migram da renda variável para a renda fixa. Afinal, você está investindo com baixo risco, certo? Bom, depois que entendemos o que isso quer dizer no cenário mundial, eu queria somente lembrar e resgatar uma memória de vocês. Quando a pandemia iniciou, as pessoas ficaram reclusas, né? Ficaram em quarentena e assim o fluxo de compras, né, e de vendas acabou diminuindo. Isso fez com que a inflação diminuísse. Como a inflação diminuiu, a taxa Selic também diminuiu para controlar um pouco a inflação. Agora que o mercado e as coisas começaram a funcionar um pouco mais, a inflação começou a aumentar. E aí a Selic também aumentou justamente para que esse poder de compra, né, e todo esse poder aquisitivo, ele reduza um pouco, fica mais caro as coisas, né, e eu controlo a inflação.
Beleza, Adelina, mas o que isso tem a ver com os meus investimentos? Como eu falei para vocês, a taxa Selic é que rege todos os demais investimentos, né? Todas as demais taxas. Então, por exemplo, na renda fixa, os investimentos que estão atrelados à taxa Selic, com o aumento da Selic, tendem a aumentar. Os investimentos que estão atrelados ao CDI, como o CDI acompanha a Selic, eles tendem a aumentar, né? Nos fundos imobiliários, nós temos o inverso, né? Nós temos o inverso. Quando a taxa Selic diminui, né, nós temos uma valorização dos fundos imobiliários, tá? O contrário é verdadeiro. Por quê? Porque você imagina que nos fundos imobiliários nós temos imagine que você está alugando uma casa. A taxa ela diminui, né? Mas o aluguel não diminui. O aluguel permanece o mesmo. Como ele permanece o mesmo, é como se você estivesse valorizando as suas cotas nos fundos imobiliários, tá? E o contrário acontece também, né? Com o aumento da taxa, você tem uma leve desvalorização das cotas dos fundos imobiliários, tá? Esse é um outro ponto para os fundos imobiliários. No caso das ações, nós temos a migração, às vezes, de algumas pessoas das ações para a renda fixa, entendendo que tem uma rentabilidade boa e com um pouco mais de segurança. Então, acaba que todos os campos, eles são diretamente ou indiretamente afetados com o aumento da taxa Selic. Isso te ajudou? Curte o vídeo, inscreva-se e até a próxima. Tchau!